Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Daqui a pouco mais de um ano, em março de 2015, o sistema analógico de transmissão de TV começa a ser desligado. No seu lugar, teremos apenas a TV digital. O desligamento começará a partir das grandes cidades brasileiras, devendo cobrir todo o país até 2018. O Ver TV de hoje discute esse processo e mostra como ele vai ocorrer. Para isso, nós convidamos o professor Marcelo Zufo, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A jornalista Cristina De Luca, especializada em tecnologia e editora do grupo Now Digital. E o professor William Serozi Balan, da Unesp de Bauru e doutor em TV Digital pela Universidade Metodista de São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite e por estarem aqui para esclarecer o nosso telespectador desse processo que vai mudar a vida de todo telespectador no Brasil. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais alguns dados sobre o tema de hoje nesta reportagem. Vamos ver. Senhoras e senhores telespectadores, boa noite. A TV brasileira entra hoje na era digital. Começa aqui na cidade de São Paulo. Um processo que em pouco tempo vai permitir um grande salto tecnológico, econômico, social e cultural do Brasil. O Brasil entrou na era da TV digital em dezembro de 2007, com as primeiras transmissões realizadas em São Paulo. Cada emissora recebeu mais um canal e passou a transmitir simultaneamente seus programas em um canal digital e em outro analógico, como é feito até hoje. Depois de um período de transição, as emissoras devem devolver os canais analógicos, passando a transmitir apenas os sinais digitais. Em casa, para continuar vendo TV, o telespectador deverá possuir um aparelho moderno que capte as imagens digitais, ou então terá de adquirir um conversor para adaptar a TV antiga ao novo sistema. Quem assina TV paga não será afetado. A digitalização da televisão por assinatura já foi feita pelas próprias empresas e não tem nada a ver com o processo de digitalização da TV aberta, nem com o fim dos canais analógicos. Para quem vê TV através de aparelhos ligados ao cabo ou ao satélite, também nada vai mudar. Como a televisão está em quase todos os domicílios brasileiros, ainda não se sabe quantos ficarão sem TV digital, por falta de recursos para adquirir um aparelho novo ou para comprar um conversor. O governo deverá estabelecer um subsídio para que ninguém fique sem TV depois do apagão analógico. Zufo, nós dissemos aqui logo na abertura do programa que o sinal analógico deverá ser, o apagão analógico deverá ocorrer até 2018. Podemos afirmar isso com convicção ou não? Isso depende, né? Essa é uma data média. Talvez nas capitais, onde a TV digital se propagou mais rápido, esse desligamento vai ser antes. Uhum. O Ministério das Comunicações fala em 2015. Uhum. E nas regiões interioranas do país, nas pequenas localidades, nas pequenas cidades, talvez o apagão se dê por volta de 2020. Vai passar de 2018, então? Talvez. Porque nós temos um país ainda assimétrico, com muitas diferenças regionais de distribuição de renda e distribuição da própria tecnologia. Uhum. Isso tem que ser respeitado. Cristina, como você vê essa transição? Quer dizer, o que o telespectador pode aguardar? O telespectador das diferentes regiões do Brasil, e bem disse o Zufo, o Brasil é assimétrico, né? Então não é um telespectador único. Eu concordo com o professor Zufo. A gente deve ver nas grandes capitais, fala assim, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, já a partir de 2015, a gente não tendo mais o sinal da TV analógica, só o da TV digital, mas isso ainda requer alguns estudos no Ministério das Telecomunicações por questões de interferência da telefonia celular com o sinal de TV. Uhum. Então, assim, o nosso telespectador vai acompanhar
todo esse debate daqui para frente, para a gente ver como é que isso vai acontecer. No interior, muito provavelmente, eu também concordo com o professor, que a gente não vai ter em muitas cidades, bem do interior mesmo, sendo desligado em 2018, só em 2020. Mas isso por problemas tecnológicos ou por dificuldade de acesso, pela questão da renda? As duas questões. Não a renda do município cidadão em si, do cidadão. Mas a renda do município, sim, em questão de ter uma antena para ser repetidora do sinal digital naquela região. Em muitas cidades do interior do país, quem faz esse investimento é o prefeito. É a prefeitura. Então, a prefeitura coloca uma antena que distribui o sinal das principais emissoras de TV. Então, essa prefeitura teria que fazer isso. A gente já está vendo isso acontecer, por exemplo, em Brasília. Em Brasília foi construída uma única torre, foi se cotizado os aparelhos com todas as emissoras e a gente ainda hoje está tendo problema para ter o sinal digital chegando na casa de todos os cidadãos. Isso na capital da República. Capital da República. Então, isso a gente vai ver acontecer muito no interior do país também. Williams, no finalzinho aqui do nosso VT de abertura, nós falamos de um possível subsídio. Continuando aqui nessa questão da possibilidade que as pessoas têm de adquirir ou não o aparelho, ou então a caixinha, a conversora. Isso vai ser, fatalmente será necessário esse subsídio? Nós enfrentamos vários problemas. Essas questões que já foram colocadas, que são do ponto de vista da implantação da estrutura. A questão da aquisição de um conversor ou de um aparelho, ainda existe um problema sério dos valores, de quanto custa um televisor. E nós já tivemos uma história anterior sobre os conversores, para quem não tinha um aparelho novo, utilizar um televisor antigo com os conversores, cujo custo acabou sendo um problema, porque pensava-se no subsídio, que não aconteceu. Então, nós temos uma outra situação dos conversores do set-top box para o início das transmissões da TV. Da TV digital. Para quem não tinha o aparelho já com receptor digital, ele precisa de um conversor. E o custo desse conversor, ele era muito próximo de um televisor analógico. E aí o cidadão, ao comprar, entre comprar um televisor de 29 polegadas de tubo e pagar um preço parecido para poder pegar o sinal digital no televisor que ele tem, ele optava em comprar um televisor de 29 e acabava não tendo a possibilidade de pegar o sinal digital. Eu acredito que esse problema também pode acontecer. Mas, se me permitem, o problema se torna um pouco maior. As questões das frequências, dos canais que vão ser utilizados, que podem ser alterados em função das interferências, mas tem uma outra questão. Uma emissora de TV, para converter o sinal, para começar a transmitir digital numa geradora, é um processo. É uma emissora, ela tem que ter a estrutura. Agora, o resto do país, ele não é coberto só por emissoras geradoras. Entenda-se como geradora a emissora que gera o conteúdo, é a programação. Repetidoras, retransmissoras, as cidades que não têm uma emissora, mas têm uma antena que pega esse sinal e retransmite para aquela comunidade. Imagina, pensando na seguinte situação. Uma emissora tem muitas retransmissoras. O custo de uma retransmissora para reprogramá-la, para reinstalá-la, não é baixo. Então, você tem várias situações. Novas antenas, novos transmissores, tem que aumentar o gerador. Quer dizer, além da antena que a Cristina se referiu da prefeitura, há também as antenas das retransmissoras. Das retransmissoras que né? são as duas situações. São as duas situações. Às vezes é a mesma antena. As que são de propriedade das emissoras e as que são mantidas por prefeituras. Nós temos no Brasil hoje em torno de 10 mil retransmissoras. Repetindo as emissoras pelas cidades do interior. Mas dessas mais ou menos 10 mil, em torno de 3.300 são bancadas pelas prefeituras. Ou seja, aí entra o problema que ela disse. Quem vai pagar a conta dessa nova situação? A minha pergunta é a seguinte, se já está se falando em 2016 ou 2018, essas antenas não estão ainda sendo providenciadas? Não, há um complicador, me permita. Não é só a antena. É a antena, é o novo transmissor. Sim, a torre que vai receber uma nova antena suporta o peso da nova antena ou ela vai ter que ser reconstruída? A casinha que abriga o transmissor serve ou ela vai ter que ser ampliada? O gerador elétrico que toca, ele sustenta tudo? Bom, do jeito que você está falando, nós vamos para 2025, hein? É complicador. Pois é. E aí vem essa situação. Como o sinal vai chegar da geradora até a repetidora? Por satélite,
por sistema de micro-ondas terrestres. E qual a filosofia vai ser adotada? A TV vai mandar o sinal em alta definição até a retransmissora, e lá ela faz os crops, ou ela faz as adequações, ou ele vai ter que mandar 2 sinais, o existente, porque o analógico tem que continuar, senão muita gente fica sem sinal por enquanto, e uma outra rota. Então, existem coisas ainda não resolvidas, infelizmente, mas em processo de discussão para solução. Aí vem o outro lado. E o telespectador, que foi a sua pergunta, né? Se ele não tem o sinal chegando, não justifica ele investir na compra de um aparelho. Se o sinal vai demorar para chegar, ele vai deixar para comprar isso lá para frente. Provavelmente lá a gente tenha novos planos do grupo que faz o estudo para desligamento, até para subsidiar a compra. Mas eu acho que o problema não está lá ainda. Ele ainda está no processo de fazer com que o sinal digital chegue nos 98% do território nacional, como o analógico chega hoje. Pois é. Ah, mas vamos mandar por satélite. Nós não temos canais de satélite suficiente para todas as geradoras alimentarem as suas retransmissoras. O sinal será só para esclarecer. O sinal será por satélite e por micro-ondas, e por via terrestre. As duas possibilidades. Tem as duas possibilidades. Né? Hoje o sistema seria terrestre. Né? O que a gente trabalha com o terrestre, mas há estudos de levar para satélite também. O sistema brasileiro de TV digital terrestre. Exatamente. Que é a TV aberta. Há a ideia de levar para o satélite também. Mas a questão do receptor é muito interessante pelo seguinte. Quando começou o processo lá atrás, o receptor realmente custava caro. Hoje, esse receptor já está embutido no televisor que você vai comprar. Então, tem uma grande chance do nosso telespectador já ter um TV com receptor de TV digital e ele nem sabe disso. Só uma perguntinha, quem compra TV de plasma é a pergunta do leigo. TV de plasma já tem o receptor digital? De plasma não tanto, mas a TV de LED já tem, porque todas as Smart TVs, vamos colocar assim, todas as Smart TVs que estão hoje no mercado, que chegaram para a linha 2013 e 2014, principalmente as de 2014, já tem conversor com interatividade, inclusive. Vamos falar da interatividade daqui a pouco. Mais para frente. Então, você já tem a tecnologia chegando. Quem for comprar um televisor para a Copa do Mundo, de tela maior, porque a indústria veio falando o seguinte, está aumentando o tamanho da tela, né? Ninguém mais quer televisor de 32 polegadas. Todo mundo quer televisor de 40 polegadas para cima. Esse televisor de 40 polegadas para cima já tem o conversor digital embutido de todos os fabricantes que estão no país. Qual é o problema? Quem tem TV de tubo, quem tem TV de plasma com 2 anos, 3 anos de existência... Esse vai ter que comprar um conversor. Esse vai ter que comprar um conversor. Ou trocar de TV. Eu posso até ajudar? Por favor, Zufo. Na verdade, logo após o lançamento oficial da TV digital, lá, alguns anos atrás... 2007. Veio junto a obrigatoriedade de se comercializar em território nacional, mesmo naquelas regiões que não há cobertura de TV, todas as TVs com conversor digital embutido. Algumas delas com interatividade. A portaria ministerial que trouxe a obrigatoriedade da interatividade é recente, de 1 ano para trás. Mas a obrigatoriedade do conversor digital já é mais antiga, são 4, 5 anos. Então, hoje não há a possibilidade de se ter na prateleira do supermercado, da loja de eletrodomésticos, TV sem conversor digital. Excetua-se aquela situação em que você traz o televisor de fora, dos Estados Unidos, de algum outro país que não adotou o padrão brasileiro. Agora, a TV é um eletrodoméstico que, como a geladeira e o fogão, você fica em média de 12 a 16 anos com ela em casa. Então, um ponto muito complicado de toda essa discussão é a gente respeitar o cidadão. Porque enquanto tiver cidadão querendo assistir TV analógica... E ter TV de tubo, manter a TV de tubo. E querer manter sua TV de tubo, você não pode violar esse direito soberano dele e obrigar ele a receber TV digital, sendo que ele não quer. Então, a discussão do desligamento da TV analógica, ela é muito complexa, porque passa por problemas de infraestrutura, passa por problemas de renda, passa por problemas de investimentos em produção audiovisual, mas eu acho que no Brasil
por a gente ter essa mentalidade ainda de comunicação de massa, a vontade do telespectador é muito pouco reconhecida nos nossos debates. Como é que foi? Mas isso já, Estados Unidos, vários países da Europa já enfrentaram esse problema e ultrapassaram essa fase que nós estamos. Não é? A regra é bem simples. A partir do momento que você cobre uma porcentagem expressiva da população, quando você passa a ter uma população residual, para você respeitar esse direito, você distribui receptores de TV digital com as interfaces analógicas. Então, para minha surpresa, eu fui para o Japão recentemente, supostamente um país avançado tecnologicamente. Eu conheci um professor de uma universidade que ajudou a montar o padrão japonês, que nós temos como base. O switch-off japonês já foi, ele continua tendo a sua TV de tubo em casa. E ele falou, eu gosto dessa TV porque eu investi ela, eu acho que ela não amortizou. E ele capta a TV digital com receptor, com conversor digital. Eu acho que muita gente vai fazer isso aqui no Brasil, sem dúvida. Haverá sempre uma parcela da população que deve ser respeitada, que quer ter esse direito. Muito bem. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo e nós voltamos em seguida com essa conversa aqui com os nossos convidados sobre a implantação da TV digital no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre esse processo de transição da TV analógica para a TV digital. E nós terminamos o bloco anterior, eu até perguntei para o Zufo sobre como as coisas ocorreram em outros países que já passaram por essa transição. E o Williams queria completar, né, sobre como a coisa aconteceu nos Estados Unidos. É só para lembrar, um país onde a economia é respeitável, o desligamento foi prorrogado, né, dentro do prazo do cronograma normal, e mesmo assim chegou um momento que teve que ser desligado, né, e ainda muita gente ficou sem televisão, porque não tinham ainda passado para a fase de compra do aparelho digital. Mas, se não me engano, houve subsídios para a aquisição da TV digital ou do conversor? Nos Estados Unidos teve, mas mesmo assim muita gente, de um dia para o outro, ficou sem assistir televisão em casa. Corremos esse risco, né? Algumas pessoas vão correr esse risco, né? É possível. Depende muito, eu também gostaria de ouvir saber, depende muito da informação, né? Das pessoas saberem. Eu acho que por isso que nós estamos fazendo esse programa hoje. Eu acho que esse processo ainda é nebuloso para a maioria da população brasileira. Não sei se o professor Zufo concorda comigo. Exatamente. Mas eu acho que assim, todo cuidado está sendo tomado para não acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos e no Japão, que foram os dois casos citados aqui. E já aconteceram em outros países também, da Europa e em outros lugares. Então a gente está tomando um certo cuidado. O governo, pelo menos, diz estar tomando esse cuidado. Vamos ver. Não, mas a gente observa, sim, que há uma preocupação de preparação, de informação, mas nós sabemos que as informações não chegam a todos da mesma forma, né? O Zufo, inclusive, comentando agora há pouco conosco, estava falando justamente do problema de se ter o aparelho e, às vezes, não saber escanear por uma falta de treinamento. Então, essas observações... Exato. Essas observações e esses cuidados estão sendo tomados realmente. Você fala em governo, nós ouvimos a Patrícia Ávila, que é secretária adjunta de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Ela fala desse processo e responde, inclusive, a pergunta por que houve uma antecipação do desligamento do analógico, do sistema analógico. Vamos ouvi-la. E por que foi antecipado uma parte para 2015? Porque o Ministério decidiu fazer a licitação da faixa do espectro, que é conhecida como faixa de 700 MHz, para banda larga móvel e em alta velocidade, né? Então, você tem no seu celular uma banda larga com uma velocidade maior, que seria possível por meio da licitação dessa faixa. A ideia inicial do Ministério é que em 2015 a gente só faça o desligamento das cidades que sejam necessárias para a licitação da faixa. O Ministério entende que a televisão no país ela é extremamente importante. A gente tem praticamente 100% de cobertura no país, né? E é um meio de comunicação importante. Então, qual é a nossa premissa para trabalhar um plano de desligamento? É que ninguém vai ficar sem receber o sinal de TV
analógico ou digital, no caso agora é digital, na sua casa. Então, se eu tenho mais ou menos 100% de cobertura no país de TV analógica, a ideia do Ministério é que haja, quando a gente chegar no final da transição, 100% de cobertura também em digital. Para a população de baixa renda, o que a gente espera fazer? A gente tem a intenção de dar um subsídio, alguma coisa, para que essa pessoa ela possa ter um receptor externo ou talvez trocar a sua TV. A gente não sabe ainda, a gente está definindo como esse modelo vai ser feito, mas a ideia é de que para a população de baixa renda o governo ofereça um subsídio. Bom, parece que essa é a intenção, né? De não repetir o que vocês acabaram de contar em outros países. Mas eu gostaria que vocês pudessem explicar um pouco a ocupação do espectro. Ela acabou de dizer que a faixa que é hoje ocupada pela TV analógica será ocupada pela telefonia, é isso? Acho que é importante primeiro explicar um conceito difícil para o cidadão leigo comum, o que é espectro, né? É por onde trafegam, né, os sinaizinhos. A analogia que eu faço é como o rio, né? Como a água. O espectro é um recurso natural, como são as nossas águas, e ele é limitado. Finito. Ele é finito e escasso. Na sociedade do conhecimento, você precisa de espectro para tudo que você imagina. Telefonia 3G, 4G, internet, banda larga, TV digital e muitos outros serviços. Controle remoto. E isso tem que ser muito bem... Telefone sem fio. Esse recurso natural tem que ser muito bem administrado. É claro que sempre se disse, a faixa espectral ocupada pela TV é o filé mignon, assim, é a faixa mais nobre, fruto de interesses comerciais muito grandes por parte da indústria de radiodifusão e da indústria de telefonia. Há uma disputa por esse espaço, não é? Transmitir internet de banda larga nesse espaço é uma coisa que pode viabilizar, por exemplo, a banda larga no Brasil. Por outro lado, é uma faixa expressiva hoje ocupada por emissoras. De televisão. Então, existe uma discussão muito difícil em torno dessa questão, que é como você formular uma política pública em torno disso. Uhum. Agora, para que essa faixa seja usada, você tem que propiciar o desligamento. Mas a gente está falando do eventual desligamento, mas hoje muitas pessoas têm TV digital em casa, têm um aparelho com receptor e não sabem. Não sabem que tem à sua disposição, nas principais capitais brasileiras, de 10 a 30 ou 20 canais em alta definição, com interatividade, já disponíveis. Como Chegando na TV aberta. Então explica mais um pouco. Importante. Então conta melhor para o telespectador. Cristina, como é que é essa? A grande questão, o professor Zulf estava falando antes da gente entrar no ar, sobre a questão dele ter feito o escaneamento para o pai dele, que não sabia se colocasse... O sogro. O que é o escaneamento? Escaneamento é quando você, no aparelho de TV, pede para que a TV sintonize os canais que ela consegue encontrar recebidos pelo ar, através da antena dela. Então, a TV digital requer uma antena especial. Uhum. Não estou falando do cabo, estou falando de uma antena mesmo. Sim. Que uma antena UHF que a gente coloca ligada nela, que pode ser interna ou externa. Uhum. Na maior parte das grandes cidades, são externas, são colocadas no topo dos prédios e esse sinal é distribuído para todo o condomínio. Uhum. Aí, se você tem uma casa, você pode botar externa ou pode comprar uma TV pequenininha, né? O professor acabou de fazer um sinal pequeno. A minha tem exatamente desse tamanho, foi comprada no 15 centímetros, foi comprada no supermercado, custou R$29,90. R$29. Eu coloco ela do lado de fora da minha janela e pego todos os sinais. Por que do lado de fora da minha janela? Porque o prédio que eu moro aqui em São Paulo tem um tratamento acústico. Eu vou fazer então, até uma brincadeira. Senão não chega. Na época da TV, não na época da TV analógica, a gente botava bombril para pegar sinal de TV. Na época da TV digital, um clipe funciona. Isso. O clipe ajuda? Dependendo da região que está na cidade, exatamente. Com mero clipes você pega 22, 29, 30 canais. Na minha casa não pega, porque eu moro em Moema, passa muito avião e prédio. Avião e prédio, todos os dois acabam interferindo um pouco. Tudo que é muito ferro, né, professor? O professor pode falar melhor do que eu. Isso pode ser um problema? Você escreveu um artigo e você até mencionou, né, a Moema em São Paulo, Galeão no Rio de Janeiro. Eu falei um pouco da questão das antenas, porque pois a antena é um problema.
E muito pouca gente fala disso. Então, a gente está falando sempre do receptor, vamos comprar o receptor, ter o receptor e ter a antena apropriada para sintonizar os canais digitais é importante. Antena e o escaneamento. E o escaneamento. Então, assim, muita gente não sabe que tem, porque é muito mais cômodo você pegar uma TV a cabo, plugar lá e você acha que você tem o HD da TV a cabo e nisso você tem a TV digital. Não é isso que a gente está falando. O Sistema Brasileiro de TV Digital é uma TV, ele é aberto, ele é gratuito, ele é recebido pelo ar, basta que você coloque a antena apropriada, essa antena UHF. E o conjunto? Você falou, a antena custa R$29. Comprei no supermercado por e o conversor? Está no meu aparelho de TV que já está embutido. Está embutido. Já está embutido. Eu comprei meu aparelho de TV para a Copa do Mundo de 2010 e ele já tinha... Mas se a pessoa precisar comprar, quanto custa? Não, assim... Você precisa comprar o conversor. Hoje não vende conversor. Ah, não vende conversor? Na verdade vende, mas é difícil de achar. Pois é. Agora, se você vai numa loja e compra uma TV nova, você vai ver o logo DTV. DTV, que é o símbolo da TV digital brasileira. Sim. Você compra, e é obrigatório agora todas as TVs serem comercializadas com conversor embutido. Agora, como é TV digital, tem um computador lá dentro, tem menu, tem opção. Eu confesso que eu testei várias TVs, é difícil você achar esse menu lá dentro, porque você tem que escanear. Isso demora mais ou menos de 3 a 6 minutos, dependendo do modelo da TV. E a TV, na verdade, começa a procurar os canais digitais disponíveis. Para as pessoas leigas que no passado tinham TV digital, TV analógica, que era só tirar da caixa, ligar e no máximo botar um bombrilzinho na antena, é uma dificuldade, é uma barreira de percepção da adoção da TV em larga escala. Mas se me permite, só para dar uma referência em ordem de grandeza, o set-top box, que é o que vai pegar o sinal digital e a saída dele vai entrar no televisor analógico, ele variava, dependendo do modelo, de R$150 a R$300. Sim. Que é esse o aparelho que o telespectador vai precisar comprar se ele ainda tiver um TV de tubo que não tem o sintonizador interno. Continua sendo isso. Nós vamos ver um pouco mais para frente, você chegou a mencionar, um projeto piloto que foi feito pela EBC em João Pessoa. Aqueles conversores são conversores especiais, têm uma capacidade de memória um pouquinho maior e eles custaram R$169 para o governo. Então, bom, você tocou no assunto, então vamos introduzir. Porque você falou, o Vitor falou aqui, DTV, né? O que aparece no televisor. Isso. TV digital. Mas aí tem o izinho, algum tem o I, que é interativo, não é isso? Aí a TV tem o ginga. Tem o ginga. Então vamos entrar nessa conversa agora, colocando aqui no programa a professora da Universidade Federal da Paraíba, que levou à frente esse projeto, que é uma ideia do André Barbosa, que é superintendente daqui da EBC, e junto com a Universidade Federal da Paraíba, a EBC implantou um projeto para os beneficiários do Bolsa Família. 100 famílias na região de João Pessoa receberam a televisão interativa. E foi desenvolvido pela jornalista Madrilena Feitosa. Ela vai explicar como é que foi esse processo lá na Paraíba. Vamos ouvi-la. Nós distribuímos equipamentos de transmissão digital, um set-top box, uma antena, um controle remoto para cada uma das 100 famílias envolvidas no projeto. A primeira reação foi a qualidade da imagem. Todos ficavam espantados com a qualidade de imagem. O projeto Brasil 4D, ele ofereceu 4 conteúdos interativos para a população de baixa renda de João Pessoa, dos 3 bairros envolvidos no projeto: Cristo, Mandacaru e Colinas do Sul. Essa programação oferecida pelo canal de serviços, ela tinha um ícone na parte de cima da tela, que era o de benefícios sociais, através do qual a população acessava informações sobre cadastro único e prestação continuada. O segundo aplicativo interativo foi sobre cursos e empregos, desenvolvido aqui pela Universidade Federal da Paraíba, pela TV UFPB e o Núcleo Lavide. Esse aplicativo ele informava sobre as vagas oferecidas de cursos pelo Pronatec e também as vagas de emprego do Cine de João Pessoa. O terceiro aplicativo era sobre
informações do Sistema Único de Saúde. Através desse aplicativo, o público telespectador envolvido no projeto podia obter informações sobre aleitamento materno, vacinação, Bolsa Família. E, por último, o quarto aplicativo foi desenvolvido pelo Banco do Brasil e oferecia informações sobre planejamento financeiro doméstico. Através desse aplicativo, os cidadãos poderiam fazer uma simulação de como o telespectador estava realizando o controle do orçamento doméstico. Às vezes, para me saber de um emprego, eu tenho que ir lá no Cine. Pego o ônibus e vou para o Cine. Chego lá, às vezes não tem nem o que eu quero. E hoje não. Hoje eu ligo a televisão no meu quarto e assisto. Assisti o canal, fui me informando melhor, consegui fazer certinho, fui lá no CRAS aqui próximo. Aí lá me aconselharam e consegui esse emprego, carteira assinada. A criança tem mais facilidade de mexer com o controle, né? Hoje, aparelhos digitais. No 61 passava desenho, eu assistia e o joguinho também, eu gostava de jogar. Chama uma criança aqui para nos ajudar, para me ajudar. Elas não têm medo de apertar tudo. Pois é. Agora, nós estamos terminando esse bloco, eu gostaria de estender essa conversa, que é muito importante para o bloco seguinte, mas eu queria ouvir rapidamente essa questão desse projeto e da interatividade. Nós falamos aqui muito da TV digital em geral, mas a TV digital, além de ser digital, ela tem que ter também o dispositivo da interatividade. Quem pode dar uma explicação rápida? Nós fizemos, em 2009, na USP, um estudo horizontal similar ao Brasil 4D. Nós fizemos um teste de TV interativa, aberta e conectada. E nós queríamos investigar a percepção da população de baixa renda, dessa nova classe média emergente, em relação a essas tecnologias. A gente sabe que a interatividade é uma tecnologia portadora de futuro. E é um pouco, apesar de a gente se surpreender, é um pouco óbvio constatar que os jovens que são portadores de futuro, eles são, primeiro, os que mais se familiarizam e os portadores da introdução da tecnologia na família. Mostrado aqui. E também são os que mais usam a interatividade, principalmente como mecanismo de acesso de ascensão social. Então, a busca pelo emprego, a busca por antecedentes governamentais para certificações do tipo ficha criminal para primeiro emprego, certidões negativas, essa é a conclusão que nós temos. É claro que existe ainda toda uma discussão que eu deixo aí para o pessoal de comunicação sobre a concepção de conteúdos digitais e a prestação de serviço interativo com ou sem a mídia audiovisual tradicional, que eu considero um dos grandes dilemas a serem resolvidos do ponto de vista de conteúdo. Aí você entra na questão, uma questão central. E essa... Eu costumava brincar há muito tempo, já quando começou a se falar em TV digital, mas para que TV digital? Para a gente ver, porque diziam, agora vamos ver o pelinho da bola de tênis. Eu falava, mas também vamos ver o pelinho do bigode do ratinho, né? Porque o conteúdo não se discute muito a importância de um outro conteúdo para a TV digital. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo e voltamos em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre a implantação da TV digital no Brasil. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a transição da TV analógica para a TV digital aqui no Brasil. E nós começamos no bloco anterior a falar da interatividade, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco, Elias, o que é essa interatividade, em que aparelhos ela está disponível para o telespectador. Eu posso falar muito da importância social da interatividade, mas acho que você poderia colocar essa questão dos números todos, né? Então vamos lá. Números, tá? Então vamos falar assim, o que a gente tem de interatividade hoje disponível para o público que já tem um televisor de TV
I. Tem que ter um izinho vermelhinho depois do logo Muita gente DTV. não percebe isso quando compra. Não. Até porque na hora de comprar, o vendedor não explica que tem lá um DTVI e aquele izinho é interatividade. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu, navegando pelo Twitter, ouvi aquele menino lá do Morro do Alemão, o René. Falando assim, o que é essezinho que aparece aqui no alto da tela, na programação da Globo? Falei, aperta o botão OK, eu dando instrução pelo Twitter para ele. Aperta o botão OK do seu controle remoto. Isso é interatividade. Entrou um negócio aqui. Falei, isto é a interatividade da TV digital que quase ninguém conta que tem. Então, hoje, no ar, sendo transmitido para quem tem um televisor DTVI, que tem o Ginga. Primeiro ele tem que, como disse o professor, ir lá no menu da televisão dele e ver se o Ginga está lá habilitado. Ele tem que dizer que ele quer o Ginga habilitado para ele poder receber essa interatividade. Quando ele recebe essa interatividade, ele tem 20% mais ou menos da programação das televisões que hoje estão transmitindo, principalmente em grandes capitais como Rio e São Paulo. Por exemplo, a Globo, eu acho que está em todos os locais que ela tem uma antena dela própria, ela já está colocando a interatividade. O SBT também já está em vários locais, mas Rio e São Paulo, com certeza. O SBT tem uma questão de interatividade muito relacionada com a internet, é muito parecido que ele colocou como aplicação interativa, fica no ar a programação inteira. Então não tá ligado ao programa que você está assistindo, são conteúdos mais voláteis, assim como a TV Brasil também tem a sua interatividade e são conteúdos mais voláteis que não estão relacionados diretamente aos programas. Não, são serviços, são informações. Serviços, exatamente. Na Globo, a interatividade está relacionada ao programa. Então, todas as telenovelas da Globo já têm interatividade, todos os programas de auditório, Fátima Bernardes, Hulk, Faustão. Eles colocam algumas informações a mais sobre o programa? Algumas informações a mais sobre o programa, detalhes daquilo que você está assistindo. A interatividade da Globo, na minha opinião, ela é linda de morrer, mas ela é pouco útil. Carece de uma utilidade maior, mesmo relacionado ao programa que você está assistindo. E aí o Willis podia falar um pouco. Na verdade, são duas formas de interatividade. Uma vinculada diretamente à programação e outra de caráter mais informativo e social. Como essa que a TV Brasil testou lá na Paraíba. Esse processo ele tem uma importância enorme. Por isso que eu quero retomar agora, depois de ter dado os números, pelo seguinte: quais são os serviços mais procurados que a gente viu nessa experiência? São os serviços sociais, emprego, procura de saúde, ou seja, informações fundamentais para o cidadão, inclusivas. Agora, o que acontece? Para que o cidadão possa ter esse acesso, sem pensar em TV digital, ele precisa ter uma conexão com a internet, ele precisa ter um computador, ou ele precisa ter um dispositivo móvel que custa. Não é? Isso para o retorno. Não. Pensando no cidadão, pensando na nossa população, para que ela possa usufruir desse serviço, para que ela possa ser incluída nesse processo, ela precisa ter tudo isso. E isso custa, não é todo mundo que pode. Agora vamos analisar um outro lado. A televisão atinge praticamente 98% do território nacional. Você vê nas pequenas comunidades uma casa com antena parabólica. Você entra, às vezes não tem geladeira, mas a televisão ele tem. Então você encontra uma realidade social nos locais mais simples do país, com pessoas que têm a televisão, e se você tiver a possibilidade, tiver subsídio e ele passar a possuir o equipamento de TV digital que vai chegar para ele, porque mais cedo ou mais tarde ele vai trocar, é um processo de inclusão natural. Ele vai acontecer naturalmente. Aí sim, o processo de interatividade vai... A TV digital, ela vai fazer com que o seu processo de interatividade seja um fator fundamental para a inclusão social. Quer dizer, essa experiência piloto de João Pessoa na Paraíba, ela pode se espalhar pelo Brasil todo. Com certeza, porque é justamente utilizando as tecnologias que a TV digital oferecem,
com os processos de interatividade, pensando que esse sinal estará na casa de praticamente todos os brasileiros e que aí sim ele pode se utilizar desses tipos de serviços. Não só a interatividade vinculada ao conteúdo do programa, mas principalmente a prestação de serviços. Vamos dizer o seguinte, esse projeto piloto de João Pessoa, assim como aquele lá atrás que o professor Zufo fez na USP, ele tenta buscar o melhor da TV digital para um ambiente inclusivo, principalmente da população de baixa renda. Então, assim, ela não tem dinheiro para comprar um computador, mas ela tem um smartphone em casa, ou tem um celular com um acesso mínimo à internet que poderia servir como um canal de retorno. E televisão garantidamente. E ela tem a televisão em casa, porque ela tem a televisão. Então, assim, ela recebendo ou o set-top box, ou ela comprando um televisor novo através de um subsídio desse, ela poderia receber uma série de informações repassadas, não só pelo governo, como pelas próprias emissoras educativas. E a gente tem a TV Cultura fazendo multiprogramação, levando um conteúdo de uma universidade para dentro da casa do cidadão, programas educativos como você poderia ter o telecurso, por exemplo, chegando e você podendo interagir, inclusive fazer as provas do telecurso online através do televisor, bastando para isso o canal de retorno ser o seu aparelho de celular. O canal de retorno, na verdade, eu acho que foi um equívoco histórico, foi um buraco intelectual que nós caímos. Na verdade, todos os estudos modernos mostram que as pessoas assistem TV usando a internet ao mesmo tempo. E isso também traz uma outra dimensão de um problema na área de comunicação. É o problema da segunda tela e tal. Mas no momento que nós temos a universalização da TV digital e da banda larga no Brasil, eu acho que faltam projetos ousados, como esse da IBC, do 4D, em que você tenta tomar vantagem de todas essas mídias ao mesmo tempo. Num processo também bastante interessante no Brasil, de forte ascensão social. Ou seja, as pessoas, para se sentirem na classe média, querem ter TV, querem ter internet, querem ter emprego. E falta, talvez, até por ser um processo mais moroso, mais reflexivo, de a gente criar formatos ousados que tomem vantagem de tudo isso. Em Bauru tem a TV Unesp, que é a TV já montada, totalmente digital da universidade, e ela inicia agora um projeto justamente de trabalho com a utilização do Ginga, que é o Ginga Lab, que foi feita a licitação, o edital. O Ginga é o dispositivo para interatividade. O Ginga é um software que permite a interatividade através da televisão. E só uma informação mais. Ele é obrigatório que ele esteja a partir agora do meio do ano, é isso? A partir de 2014 ele tem que estar em todas as televisões. Todo aparelho que você comprar já terá interatividade. Então não vai ter aquele problema do vendedor não mostrar, né? A partir de quando todos os aparelhos... Na verdade ele não mostra porque não tem o que mostrar. Agora. Por isso que ele não mostra. Mas Porque tem poucos, é isso que você está dizendo? É porque eu falei, só 20% da programação é interativa. Você tem as maiores Não, eu digo o aparelho com o Ginga. Não, o aparelho com o Ginga são muitos. Na verdade, já está oferecendo. No final de 2012, número de um grande fabricante do middleware, do software, Ginga. A gente tinha mais de 3 milhões de aparelhos que já estavam no mercado, vendidos na casa das pessoas, com o Ginga embutido, de diversos fabricantes. E eu acabei de falar no início do programa aqui que os grandes fabricantes de Smart TVs, estou falando de grandes companhias, uma japonesa, 2 coreanas, para não fazer propaganda, que já tem desde 2009. Na linha, já tem desde 2011 em alguma delas, mas agora já na linha de 2014, que está começando a ser vendida agora, para pegar a venda de Natal para a Copa do Mundo do ano que vem, todas as televisões, todas as Smart TVs desses fabricantes já saem com o Ginga. Então já está no mundo da interatividade. Já está. Aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Quando eu falei que o projeto piloto da EBC é um projeto ideal, que está no mundo ideal, mesmo o Ginga deste projeto piloto é uma versão do Ginga que não está na casa das pessoas ainda. Por quê? Esse Ginga foi trabalhado para receber determinados recursos que a gente não conseguiria fazer
receber nesse ginga que a gente tem instalado em todos os computadores, que é o padrão ABNT. No projeto da EBC, não foi o ginga padrão ABNT, foi uma versão melhorada dele. Por quê? Porque os conteúdos interativos eram audiovisuais. Então, o menu do conteúdo era um vídeo, não era um menu textual. Por quê? Porque como ele foi dirigido para pessoas de baixo poder aquisitivo, às vezes de baixa instrução, muitas vezes de baixa instrução, para evitar o problema da pessoa ter que ler, decorar o menu. Então, você tinha você tem que ter uma produção audiovisual para alimentar a TV. Exatamente isso. Então, quando você quer passar, por exemplo, informações sobre emprego, muda a cada dia. Claro. Então, você tinha que ter um videozinho novo passando as informações do emprego. Assim. É fácil de fazer. Quem assiste TV não quer ler manual. Exatamente. Quer plug and play, ligou, funcionou. Então a gente precisa de uma nova versão do para a maioria das pessoas. Olha, eu queria, nós estamos caminhando para o final do programa, mas uma questão que nós não tocamos ainda, eu queria ouvir rapidamente uma opinião de vocês, é sobre as estações de televisão, as emissoras de televisão menores, não as grandes redes, mas as comerciais, as públicas, as universitárias. Quais serão, lá na TV Unesp, por exemplo, quais são as dificuldades que essas emissoras têm para entrar no mundo da digitalização? Nós ouvimos o diretor técnico da Associação Brasileira de TV Universitária, o Júlio Weiner, falando não exatamente sobre as dificuldades, mas sobre um aspecto positivo desse processo. Vamos ouvir. Eu posso falar de um projeto que a ABTU, a Ação Brasileira das TVs Universitárias, tem, que tira proveito da digitalização. É a RITU, Rede de Intercâmbio das TVs Universitárias, RITU, que é o quê? Você faz um programa, você coloca nesse, quase que um banco, né? um centro de informações, e qualquer uma das emissoras filiadas pode acessar o seu programa nesse banco, nesse centro de informações. Então é uma forma de uma coisa que a gente faz aqui em São Paulo, por exemplo, ser útil no interior de Pernambuco, em Porto Alegre, em Cuiabá, onde for, e vice-versa, e naturalmente. É uma chance que a gente tem de ter acesso a um pouco do que é produzido no Brasil afora, né? Então, se por um lado, aqui em São Paulo, os deslocamentos são muito difíceis, mas você tem uma concentração intelectual muito grande, e isso traz valor na produção em si, talvez em Cuiabá você tenha realidades etnográficas muito diversas, você pode ter uma história rica, né? Você pode ter uma questão agrícola, agrária, né? E que pode também ajudar a todo o Brasil, né, nesse sistema de rito, entender um pouco do que é esse Brasil. Bom, esse é um outro desdobramento, né, da digitalização, né, essa possibilidade dessa troca, né, através das redes, né, como ele se referiu. Mas eu queria, mas a pergunta que eu falar é assim, haverá possibilidade das emissoras, mesmo as menores, entrarem nesse mundo da digitalização? Os custos não são altos? Eu poderia dizer, os custos são altos, mas estão caindo, né? E por uma necessidade tecnológica, elas terão que ser alteradas, né? Elas vão ter que passar pela fase de transição. E isso já está acontecendo, porque é mais fácil uma pequena emissora fazer a sua implantação, porque os custos que ela vai precisar é para contemplar equipamentos necessários para o tamanho dela. Então, é mais fácil uma pequena emissora passar a transmitir totalmente o sinal digital do que uma enorme emissora. Por questão de substituição de equipamento, questão de novos projetos. Então, as emissoras de pequeno e médio porte, como as TVs públicas, ou como que tem muita TV pública que não é de pequeno porte, né? Mas mas as universitárias, comunitárias. As universitárias, comunitárias e tal. Agora, a grande vantagem de um projeto como esse, que foi citado, é a possibilidade da questão até de uma regionalização se tornar nacional. Imagine que os seus produtos que são assistidos aqui rodam pela rede o Brasil todo. Então, o seu programa está rodando em todo o Brasil. Porém, tem algumas emissoras com belos programas que tratam de questões locais, regionais, e que são de interesse de outros locais também. Então, aquele programa produzido no interior da Bahia, ele traz uma realidade, uma cultura, uma situação, que ela pode ser dado conhecimento à população do Rio Grande do Sul. Então, esse processo de intercâmbio no sistema digital, ele é muito mais fácil, porque ele trabalharia mais ou menos como num processo
de troca de dados, só que os dados são um programa. Então, há uma facilidade enorme e enriquecimento da grade de programação de todos, porque aí você tem uma emissora produzindo para ela e fazendo troca de conteúdo, e a outra, e a outra, e a outra. A hora que você junta tudo, você tem uma grade de programação fantástica. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que o telespectador agora está bem mais informado e pode tomar suas decisões de compra e de sintonia com mais facilidade. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem acompanhar o Ver TV através das redes sociais, através do Twitter e do Facebook. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá.